Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesses vídeos sobre distribuições normais, hoje vamos ver como determinar o valor de x dado a sua probabilidade. Então vamos partir de um exemplo. As notas dos candidatos a um concurso público estão normalmente distribuídas com uma média de 75 pontos e um desvio padrão de 6,5 pontos. Para poder entrar no serviço público, o candidato precisa figurar entre os 5 melhores. Qual é a menor pontuação possível para a aprovação de um candidato? Então aqui você tem que analisar o seguinte: os 5 melhores, eles estão lá no final da curva do lado direito, o lado mais positivo possível. Então, olhando aqui, a gente vai ter a curva normal, 5% dos melhores estão aqui, o mais positivo, o mais alto possível que nós temos do valor de Z. Se eu tenho que toda a área aqui debaixo da curva normal corresponde a 100%, e eu estou dizendo para vocês que essa parte que me interessa é 5%, quanto sobrou nesse restante aqui dessa área? Pode falar, estou te ouvindo. Isso, 95%. É esse valor de 95% que eu tenho que colocar na minha função do Excel, lá no inv.normp. Eu colocando lá 95%, ele vai me dar esse valor de Z aqui, ó, 1,64. Ele vai me dar esse valor aqui. Ou seja, se eu tenho o valor de Z, se eu tenho a média, que é 75, tenho o desvio padrão, eu vou achar aqui qual deve ser a pontuação nesse exame. Então, um score Z entre os 5 melhores é qualquer nota acima de 95%. Então, para eu calcular o score Z que representa 95%, eu vou colocar lá no Excel e ele vai me dar esse resultado. Depois eu vou usar a equação que nós vimos em aulas anteriores para calcular o valor de x, que é a média mais Z vezes o desvio padrão. A média que eu tenho é 75 pontos, mais 1,645 que eu calculei no valor de Z, mais 6,5 que é meu desvio padrão. Portanto, meu valor de x é 85,69. Como essa pontuação ela é dada em números inteiros, eu transformei aqui, então, eu fiz o arredondamento e coloquei 86 pontos. É a menor nota possível para aprovação no concurso público. Ele quer os 5 melhores, então a nota tem que ser maior do que 86 pontos. Vamos ver esse outro exercício. A distância de frenagem para uma amostra de utilitários Ford 150 está normalmente distribuída. Sobre uma superfície seca, a distância média de frenagem foi de 48 metros, com um desvio padrão de 2 metros. Qual é a maior distância de frenagem sobre uma superfície seca que um Ford F-150 poderia ter e ainda está entre o 1% melhor? Então, melhor é o lado positivo, é o lado direito da curva. Então, se eu tenho do lado direito 1%, sobra do lado esquerdo para eu calcular o INV-NORM-P 99%. Aí eu jogo lá na fórmula 99%, vai me dar um Z de 2,33. E aí, meu x vai ser de 52,66 metros. Então isso aqui você joga lá na fórmula que você vai chegar nesse resultado aqui. Você vai ter lá o valor da média, que é 48, mais o valor de Z, 2,33, vezes o desvio padrão, que é 2 metros. Então, faça esse cálculo, você vai chegar em 52,66 metros. Vou pegar um outro caso.
Em uma amostra selecionada ao acaso de 1.169 homens com idades entre 40 e 49 anos, foi constatado um nível médio total de colesterol de 211 mg por decilitro, com desvio padrão de 39,2 mg por decilitro. Suponha que os níveis totais de colesterol sejam normalmente distribuídos. Obtenha o mais alto nível total de colesterol que um homem com idade entre 40 e 49 anos pode ter e ainda assim ficar entre os 1% mais baixo. Então, mais baixo é o lado esquerdo da curva. Aí você não precisa calcular o lado direito, porque toda vez que você usa as funções do Excel ou a tabela Z, você vai sempre pegar do lado esquerdo. Então, os níveis totais de colesterol no 1% mais baixo da amostra corresponde à seguinte área sombreada, aqui, ó, do lado esquerdo. Então, se eu colocar 0,01 lá no Excel e colocar a função inv_norm_p, ele vai me dar esse resultado, menos 2,33. Se eu tenho que a média é 211, qual será o valor de x aqui nesse caso? Então, mais uma vez, vou colocar lá a minha formulinha. 1% mais baixo, então a hora que eu vou calcular o score z de 0,01, eu vou chegar com a função inv.normp de 0,01, um score z relativo a menos 2,33. Agora eu jogo na nossa fórmula, x é igual a média mais z vezes o desvio padrão. X vai ser igual a média mais z vezes o desvio padrão, que dá 211 de média, mais menos 2,33, que é o valor de z, vezes 39,2 de desvio padrão. Então, o meu x deu 119,66 mg por decilitro. Portanto, o valor que separa o 1% mais baixo dos 99% restante da amostra dos níveis totais de colesterol para homens com idade entre 40 e 49 anos é cerca de 120 mg por decilitro. Vamos fazer esse exercício agora. O período de tempo durante o qual funcionários trabalham por uma empresa é normalmente distribuído, com média de 11,2 anos e desvio padrão de 2,1 anos. Em um corte, são demitidos os 10% com menor tempo de serviços prestado à companhia. Qual é o período máximo de tempo que um funcionário pode ter trabalhado e ainda assim ser demitido? Então dá um pause aí no vídeo e calcule aí para mim, ó, 10% com menor tempo, então 10% menor, lado esquerdo da curva. Calcula aí para mim quantos anos esse funcionário pode ter trabalhado e assim mesmo ter sido demitido. Dá um pause e calcula, daqui a pouco a gente volta. Voltando agora aqui no nosso resultado, nós temos uma média de 11,2 e um desvio padrão de 2,1 anos. 10% com menor tempo, se você colocar os 10% lá no inv_norm_p do Excel, você vai ter o z igual a menos 1,28. Então, o x vai ser 8,512. A resposta, o período máximo que um funcionário pode ter trabalhado e ainda ser demitido é de 8 anos e meio. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você, clicando no sininho, vai ser notificado. E se você gostou, dê um joinha aí. Se cuida, passe bem. Tchau.